Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor, causa primária de todas as coisas, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que existe. Piedade para os que ainda não vos consideram e esperança para aqueles que mergulham em sofrimento e desesperança. Que a vossa misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz e a certeza da superação das aflições humanas pelas vias do perdão, do esclarecimento e da caridade. Que o teu Filho, ungido pela sublimada distinção entre os homens, seja sempre conosco em todos os momentos. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Danilo Espuma. Bom dia. Este que cuida do áudio e da sonoplastia do nosso programa. Nós nos abraçamos fraternalmente. E já a sessão Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 791. A pergunta é: a civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela mesma tenha feito? A resposta sim, quando ela estiver desenvolvida do ponto de vista moral, o quanto estiver na inteligência. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, vai atender hoje a pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte, Alzira Antoniette, residente em São Joaquim da Barra. A Antoniette comentando que, considerando que do ponto de vista espiritual a prática do aborto é uma violência contra a vida, visto que já na concepção trata-se de um espírito que se acha em sublime processo de volta às indispensáveis experiências físicas, pergunta: o que dizer do ponto de vista do espiritismo quanto à proposta que movimenta os parlamentares em Brasília no sentido de permitir o aborto? Minha cara Antoniette, vamos saber isso daqui a pouco no final deste programa. Ouvintes, hoje vamos juntos estudar algumas questões de O Livro dos Espíritos, segundo a interpretação que lhes fora dada pelo mentor maior de Chico Xavier, o iluminado instrutor Emmanuel, e reproduzida ao público através da obra intitulada Religião dos Espíritos, pela psicografia do próprio Chico. Emmanuel, como os estudiosos bem o sabem, ao apresentar referida obra ao público, disse que teríamos nela não um artifício, nem seria propaganda, nem esforço esclarecedor, mas sim comentários em torno da substância religiosa, isto é, do aspecto moral da obra básica do Espiritismo. Na década de 50, havia muita curiosidade em torno de tudo quanto dizia respeito ao Espiritismo que Chico Xavier fazia tornar conhecido, por força de sua mediunidade, a tal ponto que as mentes interessadas provocavam nos espíritos luminares a disposição de fazer-lhes o quanto mais luz possível. Chico, em si mesmo, já era uma luz intensa a exercer-se sobre os homens, principalmente os de boa vontade, como o dizia Jesus, e em torno dele girava a curiosidade de quantos o seguiam na sua romagem sublimada pelo esforço de evangelizar.
Como todos sabemos, mesmo os não espíritas, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier se prestou a dar continuidade ao cumprimento da promessa de Jesus, do Espírito Consolador, nome dado pelo Mestre quando, de sua passagem por entre nós, há uma doutrina que haveria de se instalar para revelar coisas novas e relembrar a todos o que ele havia ensinado há 2000 anos. Dizemos isso considerando que a missão de Chico deve ser considerada como continuação da obra de Allan Kardec, porquanto, se a base do edifício do Espiritismo foi lançada por este há 156 anos em Paris, no Brasil, mais uma importante etapa da construção do edifício da doutrina se fez por alguém que lhe devemos considerar como seu continuador. A pleiade de espíritos luminares que ditou a base do Espiritismo jamais abandonou aqueles que lhes constituíram o objetivo da luz da codificação. Emmanuel é um deles e, entre outros benfeitores, valeu-se do médium mineiro por sua indisfarçável qualificação moral e serenidade, com certeza, somados a um singular conhecimento para dar continuação à obra reveladora. Convocados para o serviço continuador, espíritos como Emmanuel, André Luiz e outros expuseram ao entendimento da humanidade terrestre, ou repetimos, àqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, segundo seu mérito e capacidade intelectual, não só a ampliação do que já houvera sido ensinado, mas detalhes peculiaríssimos do mundo invisível. Foi assim que, através do Chico, pôde-se estudar, analisar, esmiuçar o quanto vai pelo mundo espiritual e suas implicações com os encarnados, mas, sobretudo, ler, estudar, analisar, interpretar os textos produzidos na oportunidade da codificação da doutrina consoladora. Impossível ignorar, seja espírita ou de outras religiões, ou mesmo ateu, a sublimidade das mensagens renovadoras que nos propõem garantir conduta humana consentânea com os ensinamentos de Jesus. E foi assim que, durante o transcurso do ano de 1959, na sede da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, que toda vez que um grupo de estudiosos do Espiritismo terminava seus estudos, aquele autor espiritual, pela psicografia de Chico Xavier, oferecia comentários sobre o assunto que acabava de ser estudado. Vamos ouvir sobre o que acontecia e o que dizia Emmanuel, mas antes um espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Tchaikovsky, com orquestra de cordas RGE, regência de Henrique Simonetti, Barcarolle.
Os textos estudados pelo grupo que se reunia no Centro Comunhão Espírita Cristã eram escolhidos pelos irmãos encarnados e a primeira questão objeto de análise foi a de número 886, cuja pergunta é a seguinte: disse Jesus também: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? O assunto é de fato instigante, e até mesmo os espíritas mais estudiosos, que defrontam a miúde com esta questão, têm certa dificuldade de praticar o seu mandamento. A resposta, contudo, vem amena, porém exigente. Diz ela que é sem dúvida que não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e responder-lhes o mal com o bem. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Aí vem Emmanuel e tece a respeito daquele assunto o seguinte comentário: se tiverdes amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes, que a peçonha do mal obscurece o véu, e revelarás toda ofensa com que te martirizam as horas. O mesmo instrutor, Emmanuel, nos chama atenção para o fato de comovermos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião pública. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram rigorosas medidas de vigilância. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda a injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás naquele que cobra juros exorbitantes a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura em que atormenta a si próprio, e no viciado irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou do pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então, como Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças, de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. A questão analisada na oportunidade seguinte foi a de número 358. Como percebemos, não havia qualquer preocupação com a ordem numérica, mas com o assunto. Desta vez, tratou-se da questão que versa sobre o aborto e está assim desenvolvida. Pergunta: o abortamento voluntário é um crime qualquer que seja a época da concepção? E a resposta dos instrutores da codificação veio contundente. Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre o crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo que iria nascer seria o seu instrumento. E mais, nos seus apontamentos ele fala de assassínios, conflitos, assaltos de todo jaez, que criam a guerra de nervos em toda parte, e que para coibir semelhante delinquência erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a cruel lapidação, isto é,
o apedrejamento dos criminosos infelizes praticado na rua sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso, pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou em qualquer lugar. E aqui ele está nos falando do crime do aborto, que é sempre praticado às escondidas e em silêncio, porque a vítima não pode gritar. O que ele lastima é que se trata de um crime estarrecedor, porque a vítima, diz ele, não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confiar aos movimentos da reação. Emmanuel, todavia, faz questão de afirmar que se refere ao aborto delituoso, criminoso, em que pais desnaturados determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. E chama a atenção da humanidade, homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida. Abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e encobre de trevas o próprio caminho. Pede ele que a humanidade fuja do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os pequeninos, cujo nascimento interrompe, são mensageiros da providência, que vêm ao lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpeza do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, a justiça divina vos chama, em silêncio, às provas do reajuste, a fim de que o autor do crime expurgue da consciência a falta indesculpável que cometeu. Por isso, repetimos o que já foi dito há pouco para Emmanuel, perante a visão da esfera espiritual. O homem afortunado na terra surge sempre à afeição de alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afiguram-se ante a sociedade como companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente. Emmanuel exemplifica sempre que ministra um ensinamento. Tantas e tão elevadas são as considerações de Emmanuel a respeito de questões de O Livro dos Espíritos, que gostaríamos de expô-las todas. Mas fazendo apenas o quanto nos é possível, vejamos a questão número 712, que trata da atração que nós, humanos, sofremos pelos gozos materiais. A pergunta é assim: com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Respondem os espíritos que é para excitar-nos ao cumprimento da nossa missão e também para provar-nos pela tentação. O codificador do espiritismo, Allan Kardec, considerado que tudo na natureza tem uma finalidade, melhor considerando, insiste e desdobra a mesma questão, perguntando aos instrutores espirituais qual é o objetivo dessa tentação, para o que obteve a seguinte resposta: para desenvolver a razão dos homens, fazendo-os preservar-se dos excessos. Veremos já as considerações de Emmanuel sobre essa questão, mas antes o nosso momento musical mediúnico. Autoria dos espíritos Lamartine Babo, de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Roberto Amaral, Promessa é Dívida. Tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar, promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além, para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem de pagar. E se
ouvir Manuela aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se ouvir Manuela aqui cantar. Quem tem ouvidos que me ouça, por favor. Darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui. As pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é dívida, tem de pagar. E se ouvir Manuela aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se ouvir Manuela aqui cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além, para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem de pagar. E se ouvir Manuela aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se ouvir Manuela aqui cantar. Quem tem ouvidos que me ouça, por favor. Darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui. As pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é dívida, tem de pagar. E se ouvir Manuela aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se ouvir Manuela aqui cantar. E se ouvir Manuela aqui cantar. E se ouvir Manuela aqui cantar. Emmanuel faz o seguinte comentário: se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Ainda a respeito da mesma questão, ele diz: qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação não nasce de objetos ou paisagens exteriores, mas de nós mesmos e da sombra em que se nos enovelam os pensamentos. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação de espíritos que deixamos à distância da esfera física, motivo porque, muitas vezes, os reflexos mentais que nos incomodam levemente de início, no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes, em que se nos aprisionam sentimentos que passam, muitas vezes, ao domínio da obsessão. O próprio Emmanuel nos faz lembrar que é preciso considerar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. E acrescenta ainda que o trabalho por essa força é o antídoto adequado, capaz de anular toda inquietação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrastam do nevoeiro dos próprios enganos. E veja agora a grave anotação que ele faz, encerrando as suas considerações sobre o assunto, através das quais nos adverte dizendo: assim, pois, se aspiramos à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergamos no serviço à felicidade dos semelhantes o altar dos nossos interesses de cada dia. Porquanto, ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Já a respeito da questão número 373, que fala da expiação, porque passam os idiotas e os cretinos em virtude do mau uso que tenham feito de sua capacidade mental em encarnação interior, para cujo esclarecimento foi dirigida aos espíritos da codificação a seguinte pergunta: qual será o mérito da existência para seres
como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? A resposta veio clara ao informar que é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Um corpo de idiota pode assim abrigar um espírito que animou um homem de grande inteligência na existência anterior. E como Emmanuel nos debulha em miúdos, como vulgarmente se diz, esse assunto tão interessante. Eurípides, com seu estilo claro e inconfundível, ele nos diz que enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade dos nossos desregramentos. E no seu arrazoado diz também que é assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, os que se consagraram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, sob a apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhores radiovintes, bom dia. O Idefran comunica aos prezados amigos que adquiriram o DVD da última palestra do Divaldo Franco, que, em virtude de gravação haver apresentado imperfeições, principalmente em relação ao som, o DVD pode ser devolvido ao Idefran mediante a devolução do valor pago. A diretoria do Idefran pede desculpas e assevera que, a fim de se evitar problemas como esse, as próximas gravações e cópias só serão efetivadas e liberadas ao público depois de criteriosa análise. Agora vamos repetir ao que já falamos algumas vezes, mas nunca é demais lembrarmos. Alguns costumam perguntar se o cigarro e o jogo fazem mal aos viciados. Mas não nos cabe perguntar porque o mal é decorrência natural desses dois vícios, e o mal não atinge somente o viciado. E porque nem sempre o mal é só do corpo físico, mas é no psiquismo e, sobretudo, de ordem moral. Então é hora de procurar-se o grupo de jogadores anônimos, que tem reuniões todas as sextas-feiras, às 20 horas, ou o grupo de fumantes anônimos, que se reúne todos os sábados, às 14 horas e 30 minutos.
Se você quiser, pode ir direto no horário das reuniões. A Rua General Carneiro, 1725, primeiro andar, sala 4, ou pode ligar para 9090-3017-8820. E quem vai atendê-lo é o nosso amigo Célio Barçanufo. Você também pode acessar o site www.jogadoresanônimos.com.br ou www.fumantesanônimos.com.br. E aproveitamos para avisar aos noivos que o Célio Barçanufo é o mesmo da Alianças e CIA, grande artista, criador de alianças para casamentos, que fica no mesmo prédio, mas com a entrada pela Rua Doutor Júlio Cardoso, 2050. E vamos agora estar atentos para o evento anual da Sociedade Espírita Legionários do Bem, que é a Semana Espírita Dona Nina, agora na sua 10ª edição. O início será dia 7 de abril próximo e o encerramento no dia 12 do mesmo mês. Expositores de várias localidades estarão conosco com temas de elevada importância. E a programação é a seguinte: dia 7, domingo, Luciano Cícero, de Londrina, Paraná, palestrando sobre o tema No Mundo Maior. No dia 8, segunda-feira, Marlene Essado, de Franca, com o tema Sexo e Destino. Terça-feira, dia 9, Dr. Pedro Diane, de Batatais, com o tema Há 2000 anos. Dia 10, quarta-feira, Roosevelt Andorfato, tema Terapia Antiqueixa. Dia 11, quinta-feira, Mara Cinta Prado, de Franca, tema 50 anos depois. Dia 12, sexta-feira, Jamil Gonçalves Costa, de Franca, com o tema Ave Cristo. Com exceção do primeiro dia, domingo, dia 7, que o início das atividades será às 19 horas, os demais dias serão sempre às 20 horas. É importante sabermos também que todas as noites teremos músicas a cargo do Coral Tia Nina, Madrigal Esperança e outros. O Centro Espírita Dona Nina é na Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Nós temos aqui um dado muito importante, que é a 60ª semana terceira do livro, 63ª semana do Livro Espírita de Franca. O início dar-se-á dia 14 de abril e se estenderá até o dia 21. No dia 13, às 10 horas, Clóvis Plácido Barbosa falará abrindo a semana com Boas-vindas à Família Espírita. No mesmo dia 13, no dia 14, domingo, Dr. Moacir Costa de Araújo Lima, com o tema O Ser Humano como Co-Criador. Dia 15, segunda-feira, o mesmo Dr. Moacir Araújo Lima, com o tema Aspectos Científicos e Filosóficos da Reencarnação. Dia 16, terça-feira, José Antônio Luiz Balieiro, de Ribeirão Preto, com o tema O Sentimento de Piedade. Dia 17, quarta-feira, Ivo Indiano de Oliveira de Franca falará sobre o livro de seu pai, Dr. Cleomar Borges de Oliveira, Espiritismo de A a Z. Dia 18, quinta-feira, Leia Fazan de Araraquara, tema A Obsessão e a Desobsessão. Dia 19, sexta-feira, Sidney Francese Fernandes de Bauru, sobre o tema Vida Além da Vida. Dia 20, sábado, Eduardo Guimarães, o tema O Evangelho, um roteiro de transformação. Finalmente, dia 21, domingo, seminário a cargo de Eduardo Guimarães sobre o tema Os Três Aspectos do Espiritismo. O evento será nas dependências da Fundação Judas Iscariote, na Rua José Marques Garcia, 395, na Cidade Nova. Registramos outros nos acontecimentos de utilidade pública. Orquídeas em Franca. Franca hospeda orquidófilos, amigos das orquídeas, de várias regiões do país. No ginásio Demetrio Soares, conhecido Champanhar, se realiza a 29ª Exposição Nacional de Orquídeas de Franca. São 4.000 flores de matizes diversos e inundam o perfume local, inundam o perfume. Digna de ser vista e mais ainda de ser adquirida. Essas flores são soberanas pelas suas cores e variedades. A literatura, segundo registros técnicos, nós temos 24.000 espécies catalogadas. O orquidário Antenor Germano, da Fundação Educador Pestalozzi, é o que poderemos fazer para cultivar dessas plantas. Parabéns pelos eventos. 210 expositores de 34 cidades, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Paraná. O evento encerra-se hoje.
Senhor Jovem, tenham todo um bom dia. Até a nossa próxima edição. Muito obrigado. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do Espírito Hilda, que, pela psicografia de Chico Xavier, foi dirigida a seus familiares, especialmente àquele que fora seu marido do plano físico, bem como a atual esposa deste, Júlia, afirmando preocupar-se com a felicidade de ambos, para o que suplica sempre a Jesus que lhes faça capazes de viver a plenitude do amor. Prestemos muita atenção porque é uma mensagem de verdadeiro amor e renúncia, de um espírito que se diz feliz com a felicidade daquele que fora seu marido e que lhe sobreviveu na carne, tendo se casado e para cuja união ela pede todas as bênçãos dos céus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Meu caro Paulino, meu filho, Jesus nos receba em sua bênção. Escrevo com a hesitação de quem ainda não se habituou ao novo tipo de grafia a duas pessoas. Tomo os dedos do nosso prezado Chico em minha mão e, ao mesmo tempo, os braços de amigos espirituais, muito queridos, me amparam, insuflando-me forças que ainda não sei manejar. Entretanto, estou muito feliz, conseguindo dirigir a você e a nossa querida Júlia algumas palavras. Graças a Deus, vejo-os juntos, amparados os corações um no outro, para sustentar as lutas da terra. Graças a Deus que assim é, repito. O amor é uma luz que brilha alto demais para que possamos defini-la no mundo. E pelo amor, estamos agora mais juntos, enriquecidos pela ternura de nossa querida Júlia. Sinto-os comigo por filhos abençoados, como se o meu coração se ampliasse. O carinho, Paulino, transformou-se em regaço materno. Você e Júlia são meus filhos, pelos laços divinos do Espírito. Como duas estrelas pertencem ao mesmo fragmento de espaço, ou como duas flores pertencem à mesma haste em que perfumam a paisagem. Bendita a luz que nos vem das profundezas da alma, a fim de realizarmos aquele amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, das lições de Jesus. Você, meu filho, não consegue avaliar as aflições que passaram a residir comigo quando o vi realmente a sós. O apartamento vazio, as dificuldades de readaptação ao trabalho, a saudade por presença constante de dor e a necessidade de companhia. Compartilhei com você do cálice de inquietação e tristeza em que a viuvez lhe agravava os obstáculos de homem correto e digno, mas orei, querido Paulino, e orei tanto, rogando a Jesus nos socorresse, que ele nos mandou o anjo bom, que hoje vela sobre os nossos dias. Ó, querida Júlia, que dizer a você, senão que encontro em sua presença a luz do céu, acerenando-nos a vida? Como explicar-lhe, querida irmã e filha do meu coração, todo o reconhecimento e toda a alegria que me povoam as horas ao senti-la conosco,
abençoando-nos a todos com o seu carinho e desprendimento? Se as lágrimas de gratidão e de júbilo podem falar, dirão as que choram de contentamento ao abraçá-los, que você fez a felicidade do nosso querido Paulino, a quem tanto devemos. Nunca pense, filha querida, que somos duas a partilhar o coração do mesmo companheiro, porque somos muitos. Você preenche as benditas funções de esposa abnegada, e eu agora sou mãe pelo coração, tanto quanto outros seres queridos nos ocupam posições outras, marcadas de imensa ternura e iluminada dedicação junto a nós. Rogo a Deus todos os dias para que você seja feliz, tão feliz quanto feliz você me tornou, transformando as nossas necessidades em esperanças. Abençoada seja você, querida Júlia, por suas mãos que entreteceram o nosso ninho familiar de novo, iluminando-nos a estrada com oportunidades de realização cada vez mais novas. Agradeço a você a recomposição do nosso caro Paulino, a alegria que a sua dedicação conseguiu restaurar para ele e junto dele a confiança na vida que você lhe inspirou e, sobretudo, o refazimento da paz em que ele, homem digno e abençoado, precisa viver para servir. E agradeço ainda a você o amor com que o seu coração de mulher e de anjo retornou às nossas tarefas por nossas crianças. Querida Júlia, você não planeja trabalho e nem trabalha assim a sós. Estamos unidas para ajudar aos meninos que Deus nos concedeu, à margem de nossos deveres essenciais na vida caseira. Suas peças de roupa em socorro dos pequeninos quase desamparados são joias que me enfeitam de alegria e de fé, sempre mais viva, nos dias sempre melhores que hão de vir. Nossa costura para reduzir e limitar a penúria e a nudez dos pequenos tristes, que esperam de nós um gesto de amor e um sorriso de bênção, no fundo, representam obra do Cristo em nossas mãos. Trabalhemos. Às vezes a peça de roupa mais singela é justamente a que se destina a evitar a intromissão da enfermidade em vida preciosa que tão somente o porvir nos fará conhecer. E às vezes, querida Júlia, ou melhor, tantas vezes, a criança que nos recebe apoio e carinho é aquela que no amanhã, talvez menos distante, nos estenderá os braços para amenizar-nos a sede de amparo e a fome da presença de Deus, em forma de paz e consolação. Abençoada seja você, que compreendeu tudo isso e se transformou em coluna sólida de nossas realizações, portas adentro do lar. Você e Paulino abracem por mim a todas as companheiras e irmãs de trabalho. Distribuamos amor onde o nosso amor ainda não consegue entendimento. Dificuldades são nuvens. O amor é sol. Sombras passam e a luz fica. O tempo, com a bênção de Deus, tudo reajusta, harmoniza, acalma e reconstrói. Não posso escrever mais. No entanto, pelas vibrações do afeto com que carreguei as palavras, vocês receberão com os nossos amigos presentes toda a ternura de minha gratidão
e todo o calor de minha alegria. Júlia, quando puder, venha com o Paulino às distribuições de beneficência, onde temos uma parcela de abençoado trabalho. Não temam, estaremos juntos. Refiro-me à nossa festa cristã de caridade e compreensão humana, sob o teto que nos acolhe. A comunhão espírita cristã é nossa casa também. Partilharemos unidos, todos unidos, da felicidade de auxiliar. Queridos filhos de minha alma, querido Paulino e querida Júlia, com vocês dois o coração, todo o coração, da irmã e companheira, que hoje tenho o privilégio de ser para vocês dois mãe feliz pelo coração. Hilda. Clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clube são muito menores como consequência da pressão do momento da compra junto às editoras e distribuidoras em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto oferecendo 4 opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran, ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no período de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282. Ou melhor ainda, dê-nos alegria de sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, Franca. É hora de pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir a resposta à pergunta de nossa prezada ouvinte, Alzira Antonietti, residente em São Joaquim da Barra. Ela comenta: considerando que, do ponto de vista espiritual, a prática do aborto é uma violência contra a vida, visto que já na concepção trata-se de um espírito que se acha em sublime processo de volta às indispensáveis experiências físicas, e pergunta: o que diz o Espiritismo quanto à proposta que movimenta os parlamentares em Brasília no sentido de permitir o aborto? Eis a resposta, minha cara Antonietti, preparada em gravação pelo nosso companheiro João Vaz. Meus caros ouvintes, sempre que a sociedade e seus representantes se movimentam no sentido de legalizar a interrupção da gestação de um ser humano, é preciso que observações fundadas na realidade do espírito, que é a essência do ser, se oponham a propostas que visem a aviltar o sentido do renascimento. Visando a descriminalização do aborto, há um projeto de lei que, por vezes, desde o ano de 1991, vencido por resistências éticas e morais, retorna às gavetas dos legisladores. É indispensável, todavia, que se levem em conta, nas discussões de questões tão relevantes, porquanto dispõem sobre vidas humanas, a transcendente realidade da concepção,
buscando saber o que deveria ser óbvio a todo o grau de entendimento. Nas circunstâncias sublimes desse momento, o que se concebe? A resposta é de uma fulgente obviedade para quem conhece as transcendentes razões do nascer e viver, ou para quem não ignora a sublimidade da concepção, da gestação, do renascimento e da vida de um espírito que desde há muito já existe, mas ainda comprometido com a renovação das reencarnações redentoras. O que se concebe, portanto, é um ser que, se ainda não se revela portador das características morfológicas humanas, a sua essência espiritual há muito vive e pensa. Os defensores da legalização do aborto, buscando justificativas, alegam situações como as que envolvem mulheres, muitas delas menores e desprovidas de recursos, que praticam o aborto pelas mãos de pessoas não habilitadas, de que decorrem sérios prejuízos à saúde das pacientes. Mas, se sexo o querem livre, o fruto da união sexual não poderia ser indesejado. Raciocínio que nos mostra desqualificada a pretensão dos que alegam inoportuna a concepção. Da mesma forma que se impõe punição ao criminoso de todo gênero, sem que se lhe promova a reeducação com vistas à sua ressocialização, assim também aduzem a descriminalização do aborto sem que se ofereça educação para o sexo responsável. Em caso de estupro, a lei dos homens não pune a autoria do aborto, tanto quanto não pune quando o abortamento se tornou necessário pela ausência de outro meio de se salvar a vida da gestante, caso único em que a intervenção médica conta com a aceitação do espiritismo pela convicção moral de que é preferível salvar a vida do ser que já existe a acudir à do que ainda está em formação. No primeiro desses dois casos, nas mais das vezes, não se pune o autor da violência, mas pune-se sempre o espírito que, necessitado de oportunidade reencarnatória, for atraído pela conjugação de fatores psicomagnético-afetivos como ocasião conceptiva. Com exclusão dos casos de proteção à vida da mãe, nos demais casos, a questão 358 de O Livro dos Espíritos assevera que há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. É que impede ao espírito ansioso por experimentar as provas que lhe são necessárias e de reconciliar-se com aqueles que prejudicou em vivências anteriores. Impedido de renascer no caso de risco de vida para a gestante, saberá, todavia, entender a necessidade da interrupção intraútero do seu projeto de existência e passará a aguardar serenamente uma nova oportunidade. E não obstante haja esforço legislativo para a descriminalização do aborto, vê-se que no Brasil e em outros países a tendência prevalente é a da proteção ao direito à vida do nascituro. Em setembro de 1992, o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos, que dispõe que o direito à vida deve ser protegido desde a concepção. A resistência de parcelas da sociedade, principalmente de religiosos, ainda que nem todos tenham consciência de que o que está em jogo é a oportunidade espiritual de vida física, vem opondo resistência à interrupção da gestação, mesmo em casos de aborto eugênico ou de anencefalia. Liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio de Mello em 2004, autorizando interrupção de gravidez em tais casos, acabou revogada pelo plenário do mesmo tribunal, em processo que, todavia, não foi julgado.
vamos concluir com uma outra observação que não nos cabe ignorar. Do ponto de vista espiritual, há ainda que se levar em conta as graves consequências da prática do aborto. A par das lesões físicas, muitas vezes consubstanciadas em mutilações graves, a obsessão que passa a ser exercida por espíritos impedidos de se realizarem em ansiados projetos existenciais resultam em sérias perturbações às pessoas envolvidas. Perguntas para esta sessão devem ser enviadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, CEP, 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligar, DDD 16 3721 8282. Ou ainda por e-mail, idefran@idefran.com.br. Não há lugares desprezíveis para o cristão fiel, porque em toda parte é possível praticar o bem com Jesus. Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Um bom domingo, que Jesus nos abençoe sempre. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.